Caro Presidente da Mesa do Congresso do PS Açores, caro Secretário-Geral do Partido Socialista, caras e caros convidados, caras e caros delegados, açorianas e açorianos. As minhas primeiras palavras na conclusão dos trabalhos deste Congresso do Partido Socialista Açores são dirigidas às açorianas e aos açorianos. E neste momento aquilo que quero transmitir-vos é exatamente a importância que têm para o nosso trabalho. Estivemos aqui reunidos ao longo dos últimos 3 dias, não por causa do partido, não por causa dos socialistas, mas sim, como Partido Socialista, por causa dos Açores e por causa dos açorianos. Essa foi, é e será a nossa razão de ser e a razão de ser do nosso trabalho, colocando os Açores acima de tudo, preservando e fortalecendo a nossa autonomia, no espírito e nas opções ideológicas que a informam e que conformam a nossa atuação. É por isso que nos afirmamos como partido açoriano, autonomista e socialista. Por esta ordem e com a consciência plena daquilo que isso exige de nós, mas também daquilo que, por causa disso, podemos exigir dos outros. Uma saudação fraterna ao nosso camarada secretário-geral António Costa, que quer como líder do nosso partido, quer como primeiro-ministro do nosso país, tem desenvolvido um trabalho de grande importância para Portugal e um trabalho também respeitador das autonomias regionais e promotor dos interesses dos açorianos. Em apenas cerca de 4 meses que leva como Primeiro-Ministro, o nosso camarada António Costa já deu sinais claros e efetivos de que para ele, e por seu intermédio, para o governo que ele esfia, a resolução dos assuntos importantes para os Açores não é para demorar no tempo, nem é para se perder nas discussões burocráticas. É para ser feito já. Reconhecemos e salientamos que a solução, como nós pretendíamos, do acesso dos açorianos ao Serviço Nacional de Saúde, o impulso acrescido no âmbito do Plano de Revitalização Económica da Ilha Terceira, o apoio aos nossos agricultores, facilitam a conclusão de que em António Costa os Açores têm um amigo e alguém que nos quer ajudar e que certamente nos vai ajudar a vencer uns desafios com que estamos confrontados no presente e no futuro, numa nítida compreensão do que significa a nossa autonomia para nós e do que significa também para o país. E, meu caro António Costa, não faltam áreas em que possas ajudar e em que possas concretizar essa compreensão. Como é o caso dos serviços do Estado na região, em especial o das forças de segurança, que não podem continuar a ser votados ao estado de carência de recursos humanos que caracteriza o seu passado recente. Sei bem, António Costa, que não pode ser feito tudo ao mesmo tempo, mas julgo que compreenderás que esse tipo de situações, que já se arrasta no tempo, exaspera, já cansa, toca às raias do insulto, do desprezo às açorianas e aos açorianos. Quero também dirigir uma saudação a todos os nossos convidados, institucionais, aos partidos políticos,
aos parceiros sociais, aos sindicatos, às organizações representativas de trabalhadores, a todos aqueles que acederam ao convite para partilharem connosco este momento de tão grande importância para a vida do PS Açores. A todos agradecemos a vossa presença, realçando a importância de que ela se reveste para nós. E hoje aqui quero prestar a minha homenagem e o reconhecimento público à forma como nos Açores tem sido possível atravessarmos este período de tormenta que famílias, empresas e trabalhadores viveram nos últimos anos. O clima de paz social, de diálogo e de construção de soluções que tem sido possível garantir ao longo destes 3 anos não se deve apenas ao Governo Regional. Ele deve-se, sobretudo, à lucidez, à compreensão, ao sentido de responsabilidade dos parceiros sociais da região, os quais, mesmo em situação de diferenças de entendimento sobre estratégias, sobre medidas, sobre soluções, acredito terem sempre valorizado a paz social da nossa região, no sentido de, às dificuldades sentidas por todos, não acrescentarem ainda às dificuldades que a falta dessa paz social acarretaria. Aqui fica, pois, a saudação e o reconhecimento público do contributo decisivo que deram para ultrapassarmos este ano de desafio, pois o mérito é também vosso. Mas permitam-me que a este propósito expresse o reconhecimento público e preste homenagem aos verdadeiros obreiros da forma como ultrapassamos esses tempos. As açorianas e os açorianos. As açorianas e os açorianos individualmente considerados como empresários, como trabalhadores, mas também as açorianas e os açorianos que por todas as ilhas da nossa região, nas casas de povo, nas Santas Casas da Misericórdia, nas instituições particulares de solidariedade social, nas agremiações desportivas e culturais, deram muito do seu esforço, do seu tempo, do seu trabalho para vencermos estes tempos desafiantes que vivemos. A eles, às açorianas e açorianos que fizeram a diferença na forma como ultrapassamos essa tormenta, o nosso reconhecimento público e a nossa homenagem. Uma referência especial também aos partidos políticos aqui representados e que nos dão a honra e o gosto de estarem connosco nesta sessão de encerramento. A vossa presença tem para nós também o significado claro de demonstrar que 40 anos de autonomia conduziram a que nos Açores a democracia que se vive é madura, baseia-se no respeito pela diferença de opiniões e valoriza a participação política organizada. Numa região pequena como a nossa, salvaguardada a independência e as opções ideológicas de cada um, são mais as razões que nos unem do que as diferenças que nos separam. E, sem sombra para qualquer dúvida, a principal razão que nos une é a de que todos queremos o melhor para a nossa região. Caras amigas e caros amigos, açorianas e açorianos, subo hoje a esta tribuna para, animado pela esperança e pela confiança, falar-vos em nome do futuro. É em nome do futuro que quero realizar para os nossos Açores. É em nome do futuro que quero concretizar para as nossas ilhas. É em nome do futuro que quero para o nosso povo. Quero falar-vos dos alicerces para a construção deste futuro. E nesse futuro, um dos pilares essenciais é a educação. E a importância que ela assume como fator de integração e de mobilidade social. É por isso que essa é uma prioridade estratégica para os Açores.
Esse deve ser um combate em que todos estejamos empenhados, em que todos estejamos comprometidos. Sobretudo como região e como povo, precisamos de ter a consciência cada vez mais reforçada, cada vez mais efetiva, de que estas matérias não têm importância apenas para as crianças e para os jovens que frequentam a nossa escola. Não têm importância apenas para os professores e para os funcionários. Não têm importância apenas para os pais e para os encarregados de educação. Esta matéria deve constituir um desígnio regional, deve envolver todos na percepção clara de que aquilo que está aqui em causa é o futuro dos Açores, o nosso futuro como povo e o futuro também da nossa autonomia. E se é certo que desafiamos os partidos políticos para a construção de um acordo sobre esta matéria, temos de ter igualmente a consciência da necessidade de intervir desde já neste assunto. Não podemos ficar à espera. Temos de agir já. E o primeiro aspecto em que todos nos devemos empenhar é na recusa de uma certa visão que desvaloriza a cultura escolar, que desvaloriza o conhecimento, que desvaloriza a inovação e a qualificação como fator de integração. Devemos começar já a não darmos tréguas a uma visão de que o insucesso escolar passa de pais para filhos como se fosse algo pré-determinado, como se fosse algo que acontece e pronto, tem de ser mesmo assim. Não! Não tem de ser assim. Nós não queremos que seja assim. E é a função de todos, muito antes sequer de chegarmos às escolas, de chegarmos aos professores, é a função de todos, a começar nas famílias açorianas, dizer que não tem de ser assim, que não tem de haver essa inevitabilidade para o insucesso. Hoje, aquilo que eu daqui digo é que não me resigno nem me conformo, que não nos resignamos nem nos conformamos com essa visão fatalista. Temos um trabalho em curso, o Processo, no qual devemos persistir e melhorar, mas temos, sobretudo, que dar tempo, devemos dar tempo, para que ele possa produzir resultados, aperfeiçoando, reformulando e melhorando aquilo que deva e possa ser melhorado. E esta permanente atenção ao que pode e deve ser melhorado deve estender-se também a todas as componentes do nosso sistema educativo. Fizemos ao longo dos anos um caminho que, em aspectos críticos do nosso sistema de ensino, produziu resultados que nos colocaram num novo patamar. É o caso dos concursos do pessoal docente, dos concursos dos professores. Consideramos que fizemos um percurso que está consolidado, de estabilização do corpo de professores do sistema educativo regional. À custa, também importa ter presente e reconhecê-lo, dos sacrifícios pessoais e familiares de muitos professores. Por exemplo, por força da regra da obrigatoriedade de permanência de 3 anos numa escola. Considero ser possível e, para além de possível, desejável, trabalharmos após a avaliação dos resultados dos concursos ordinário e extraordinário deste ano, num modelo que, salvaguardando a estabilidade do quadro de professores das nossas escolas, permita flexibilizar quer a regra de obrigatoriedade de permanência no quadro de uma escola por 3 anos, quer a regra atualmente vigente de realização de concursos apenas de 4 em 4 anos. Caras amigas e caros amigos, açorianas e açorianos, e se falarmos em pilares da construção do nosso futuro, não podemos deixar de referir não apenas o grande trabalho que já realizamos no âmbito da produção de energia a partir de fontes renováveis, mas sobretudo naquilo que ainda falta fazer nesse domínio e noutros com ele relacionados. Os Açores têm estado nos lugares cimeiros
das regiões que exploram fontes de energias renováveis. Mas queremos ir mais além. Queremos ir mais além no que tem a ver com a oportunidade de, no futuro, transformar esse domínio num verdadeiro fator de aumento da competitividade da nossa economia e de melhoria do bem-estar das famílias açorianas. E com este objetivo há 3 medidas que devem ser perseguidas com determinação. Em primeiro lugar, o aumento da nossa capacidade de produção a partir de energias renováveis, mas, sobretudo, uma aposta renovada e ambiciosa na mobilidade elétrica nas nossas ilhas. A nossa realidade apresenta condições ímpares para que possamos ambicionar sermos considerados também aí um exemplo naquilo que tem a ver com a mobilidade elétrica. E é por isso que vamos criar medidas não só no que diz respeito ao transporte terrestre coletivo de passageiros, mas também medidas de apoio à generalização da utilização de viaturas elétricas. Para além disso, vamos agir sobre mais 2 domínios que se afiguram essenciais. Um que tem a ver com as famílias açorianas, estendendo a mais ilhas numa primeira fase e a toda a região numa segunda fase, o programa que iniciamos experimentalmente na Ilha do Corvo, de substituição de equipamentos de gás butano pela utilização de energia solar. E outro aspecto que tem a ver agora com as empresas, lançando um amplo programa, não só da melhoria da forma como consomem energia, mas sobretudo indutor da utilização de novas formas renováveis da energia que utilizam. Quer num caso, quer noutro, a nossa abordagem deve pautar-se por critérios mutuamente valorizadores das vantagens comparativas que já temos, como é o caso, por exemplo, das classificações de reserva de biosfera. Pois muito bem. Esse será, pois, o nosso critério para irmos alargando progressivamente essas medidas a todas as ilhas da nossa região. Com esta aposta queremos alcançar 3 objetivos. A diminuição dos custos da fatura energética para as famílias e para as empresas, o aumento da competitividade da nossa economia, quer em termos de, como referi, de diminuição de custos, quer no âmbito de reforçarmos até um fator diferenciador e positivo, e também a diminuição da emissão de CO2 na nossa região. Realizados estes 3 objetivos, estaremos também a preparar um melhor futuro para os nossos filhos, para os nossos netos, um melhor futuro para aqueles que se nos hão de seguir. Caras amigas e caros amigos, açorianas e açorianos, é essencial estendermos este ímpeto transformador, este ímpeto reformista a mais áreas da nossa economia e a mais áreas da nossa sociedade. E uma das áreas em que ainda necessitamos de aprofundá-lo é exatamente na área dos transportes marítimos, no caso, de forma a podermos ter nesse domínio os bons efeitos que já alcançamos com a reforma que realizamos no transporte aéreo. Interessa demorarmos um pouco neste tema. Em primeiro lugar, pela sua importância e pelo impacto transformador na nossa economia e na nossa região. E em segundo lugar, para que seja possível explicitar o que pretendemos e como vamos alcançá-lo. O nosso ponto de partida é a situação que temos atualmente em termos de transporte marítimo de passageiros na nossa região. E a partir daqui há 4 perguntas cujas respostas nos conduzem ao que queremos para os nossos Açores. Ora, tendo nós neste momento, por mérito dos governos do Partido Socialista, o transporte marítimo de passageiros a funcionar nos Açores, a primeira pergunta que releva é se queremos manter ou se queremos extinguir esse transporte marítimo de passageiros. A resposta do PS Açores é que queremos mantê-lo e aperfeiçoá-lo. O que nos conduz à segunda pergunta, que é se queremos que ele seja feito com navios próprios ou com navios fretados, alugados. Sabemos nós que os navios alugados nunca foram, nem pretendemos que sejam uma solução definitiva. E a resposta do PS Açores é que devem ser navios próprios. E aqui chegados partimos para a terceira pergunta, que é se queremos
navios, como os navios já usados, se queremos, no fundo, navios já construídos ou navios novos. Sabendo nós que há apoios comunitários para a construção de navios novos e que essa poderá ser a forma de melhor adaptá-los à realidade da nossa operação, a nossa resposta é que devemos aproveitar esta oportunidade e construirmos navios novos. Respondida esta questão, entramos numa das mais importantes. Se temos que ter navios próprios, por que razão havemos de limitá-los apenas ao transporte de passageiros e não havemos de fazê-los preparados também para o transporte de carga rodada? Ou perguntando de outra forma, por que razão havemos nós de, afirmando a construção desses navios, impedir que eles possam transportar carga rodada? Eu não encontro resposta para esta questão, porque exatamente não há razão nenhuma para que assim seja. E é por isso que, com esta transformação de futuro que queremos operar no transporte marítimo, nas ligações marítimas na nossa região, nós dizemos a um pescador, nós dizemos a um agricultor, nós dizemos a um empresário, a um comerciante de qualquer uma das nossas ilhas, que aquilo que queremos é dar-lhe a possibilidade para que ele tenha como mercado não apenas a sua ilha, mas toda a nossa região. Todas as ilhas da nossa região. E que para aproveitar esse mercado, lhe baste entrar com a sua viatura num navio, na sua ilha, ir até à ilha de destino, fazer o seu negócio e regressar a casa. E para isso, mesmo sendo o Governo a realizar esse investimento, não necessita de ser o Governo a assumir a exploração. Podendo e devendo a mesma ser facultada a privados, devendo, aliás, neste âmbito, serem envolvidos aqueles privados que até o momento têm assegurado essa operação. E assim, caras e caros amigos, açorianas e açorianos, se esclarecem algumas questões. Nós não pretendemos investir na construção de novos navios apenas para transportar passageiros ou sequer para apenas fazê-lo durante 5 ou 6 meses por ano. Nós não queremos investir na construção de navios para afastar privados da sua operação. Nós queremos investir na construção de navios para operar uma profunda transformação na economia da nossa região, com potenciais benefícios para os empresários de cada uma das nossas ilhas, com potenciais benefícios para as famílias e empresas, com potenciais benefícios para a criação de emprego e para a criação de riqueza nos Açores. Caras e caros amigos, açorianas e açorianos, a criação de emprego é um dos desafios que abraçamos, porque sabemos que, para além do muito que já foi feito, muito há ainda a fazer. E reafirmamos hoje aquilo que tem sido várias vezes dito. A criação de emprego é um mérito e um feito das empresas, utilizando e bem os mecanismos e os incentivos colocados à sua disposição pelo Governo. E porque, citando o nosso camarada e amigo Sérgio Ávila, enquanto houver um desempregado nos Açores, a nossa tarefa não está concluída, temos de continuar a criar medidas, a implementar políticas, a construir soluções que ajudem à criação de emprego. Assim, aproveitando desde logo a dinâmica a que estamos a assistir no nosso setor turístico, quero criar um programa de formação profissional na área do turismo que possa promover um elevado nível de qualificação dos profissionais desta área, contribuindo desse modo para o reforço da competitividade desse setor. Mas reafirmamos também aqui a nossa confiança na importância do empreendedorismo dos açorianos. Queremos, por isso, criar uma rede açoriana de mentores de empreendedorismo, a qual servirá para estimular a ligação entre profissionais experientes e de reconhecido mérito e empreendedores que se encontrem a desenvolver as suas ideias de negócio e os seus projetos empresariais. Exemplificando com mais uma medida destinada ao reforço
da nossa capacidade empreendedora. Pretendemos reforçar a capacidade das nossas empresas, sobretudo as pequenas e médias empresas, para poderem aumentar a sua capacidade de penetração em mercados externos. E para isso, vamos criar um programa para empresas exportadoras, o qual pretende exatamente formar e acompanhar essas empresas na sua missão de conquista de novos mercados, no âmbito de consultoria especializada, virada para a exportação, colocação de produtos e construção de imagem. Conscientes de que a situação do nosso setor primário, nomeadamente da nossa agricultura e das nossas pescas, necessitam de um esforço acrescido da nossa parte, estamos prontos a desenvolver, desde logo, mais uma medida de inovação e de criação de novos produtos, que no âmbito da valorização alie entidades do sistema científico e tecnológico, regional, nacional ou europeu, promovendo a transferência de investigação aplicada para esses setores, para essas empresas, para esses produtos, e assim caminhando no reforço da diferenciação e da valorização no mercado competitivo global. Caras amigas e caros amigos, caras açorianas e caros açorianos, as nossas políticas de ação e de apoio social, sobretudo as dirigidas àqueles que estão numa situação de maior fragilidade, constituem um dos mais importantes ativos do património do Partido Socialista. As nossas políticas de ação e de apoio social constituem, igualmente, um dos alicerces para o futuro que queremos construir numa região que seja cada vez mais solidária, cada vez mais coesa, cada vez mais de entreajuda. Assumimos essa marca identitária do nosso partido, mantendo e reforçando o complemento regional de pensão ou o apoio à aquisição de medicamentos para idosos, mantendo e reforçando o complemento açoriano de abono de família ou os descontos em creches, jardins de infância ou AMAs, mantendo e reforçando, no fundo, as medidas e as ações que dão expressão prática ao nosso objetivo político de não deixar ninguém para trás. Mas queremos, sobretudo, desenvolver um esforço acrescido, um esforço renovado no âmbito do combate às chagas que ainda afligem a nossa sociedade e que queremos encarar de frente. É por isso que, nesse âmbito, vamos definir e concretizar uma estratégia regional de combate à pobreza e à exclusão social, visando não apenas atenuar os seus efeitos, mas, sobretudo, atacar as suas causas, as suas raízes. Nós orgulhamos-nos muito das histórias de sucesso que temos conquistado na nossa região. Mas nós temos consciência também daquelas que não são histórias de sucesso na nossa região. Nós não viramos a cara aos combates que ainda faltam vencer, contra a violência doméstica, contra as dependências, o alcoolismo, a gravidez na adolescência, contra todas as formas de fragilização da pessoa humana na sua dignidade, na sua afirmação, no seu potencial. Nós, socialistas, não viramos a cara a essas lutas, nós vamos vencer esses combates. Tudo isto queremos fazer com a força da nossa autonomia. O mesmo é dizer com a força de todos os açorianos. Apresentamos-nos às eleições legislativas de outubro. Apresentamos-nos perante a avaliação das açorianas e dos açorianos com a consciência tranquila quanto ao que fizemos, ao que alcançamos durante os últimos 4 anos. E apresentamos-nos de consciência tranquila não apenas por aquilo que conseguimos em benefício das açorianas e dos açorianos, mas também porque sempre fizemos por reconhecer quando cometemos erros ou quando as soluções que defendemos não resultaram da maneira como nós gostaríamos que tivessem resultado. Apresentamos-nos de consciência tranquila perante as açorianas e os açorianos porque nunca ousamos pensar que tivemos sempre ou que temos sempre razão ou até que somos os donos da verdade. Não, não somos.
Ao longo destes 4 anos, aceitamos, aprovamos e pusemos em prática propostas que partiram de outros partidos. Mas, sobretudo, nunca nos furtamos, como no caso da reforma do Serviço Regional de Saúde, a dar a cara, a explicar, a esclarecer as açorianas e os açorianos, bem como a corrigir, a incluir, a aceitar as sugestões e as críticas que nos fazem. E fizemos assim, não por uma qualquer razão de marketing político, mas porque queremos que seja assim a relação que temos com os açorianos. Uma relação com verdade, uma relação com transparência, uma relação com honestidade. Foi dessa forma que agimos ao longo de 4 anos. É dessa forma que queremos agir, dando-nos os açorianos a sua confiança. E é por isso que às açorianas e aos açorianos que nos ouvem, eu digo que estamos prontos. Estamos prontos para unidos fazer o que ainda falta fazer. Estamos prontos para unidos corrigir o que não resultou. Estamos prontos para unidos, animados pela esperança e confiança no futuro, definir novas soluções, inovar em novas medidas, renovar políticas, renovar procedimentos, renovar protagonistas. Estamos prontos para, com confiança, com esperança, servir os Açores com a força da autonomia e é, afinal, a força de todos nós. Viva o Partido Socialista! Viva os Açores!